Bom dia, você está aqui no Despertar Sereno e hoje eu tenho uma convidada para lá de especial, a escritora Marlene Monteiro, que vai nos trazer a sua trajetória. Ela é bastante inspiradora, ela iniciou fazendo um livro sobre violência doméstica e hoje ela tem um novo livro sobre filhos da violência doméstica, mas hoje nós vamos trabalhar basicamente o empoderamento feminino. Como que você transforma um limão numa limonada ou até numa caipirosca. Vamos embora. E aí, Marlene, tudo bom, querida? Bom dia, Robson, tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos os seus ouvintes. E te agradeço muito por ter me feito esse convite, por estar aqui ao teu lado mais uma vez. Que delícia, que maravilha. Estava com saudade. Eu também. Mas conta aqui para a nossa audiência, como é que começou tudo isso, de você se transformar numa escritora, dar entrevistas em várias televisões, em vários rádios e inspirar tantas pessoas? Robson, eu tenho um amigo que fala que a minha trajetória é uma missão. Uhum. Eu teria que ter passado por tudo que eu passei, por todo o sofrimento que eu passei, para poder eu cair na realidade, me curar, buscar ajuda, buscar autoestima, porque 21 anos dentro de um ciclo de violência doméstica não é fácil. Claro. Então, ele fala que a minha vida é uma missão. Eu fui vítima durante 21 anos. Eu não sei hoje se eu falo se eu fui vítima ou eu me permiti ser vítima. Sim. Entendeu? Uhum. Durante 21 anos. Sofri os 5 tipos de violência doméstica. A física, a psicológica, que vem primeiro. Nenhum homem agride uma mulher sem antes trabalhar a autoestima dela. Sim. Entendeu? E sem antes sentir que a presa está preparada. Sim. Ele começa trabalhando a autoestima, ele começa tirando o amor próprio dela, ele começa desvalorizando ela, deixando ela debaixo do tapete. Aí ele começa com a física, com a moral, com a sexual e a patrimonial, que é pegar o dinheiro. Muitas vezes a mulher trabalha feito uma louca Uhum. e o homem se apodera do dinheiro dela. Sim. E eu passei por essa trajetória durante 21 anos. Durante esse período, ele ia embora, ele voltava, eu aceitava, eu chorava. Eu não tinha autoestima, eu não tinha amor próprio. Uhum. Eu não me valorizava. E você tinha quantos filhos com ele, né? Eu tenho um casal. Um casal. Um casal de filhos. Que hoje já são casados, já são pai e mãe de família. Uhum. Então, durante esse período de 21 anos, chegou uma hora que eu falei, chega. Primeiro comecei a fazer terapia. Uhum. Eu falo que nenhuma mulher sai de um ciclo de violência doméstica sem uma ajuda. Com certeza. Comecei a fazer terapia, comecei a descobrir a mulher que eu sou. E um dia a minha psicóloga falou assim, Marlene, se você for vender limão na rua, limão na feira, você ganha dinheiro. Eu falei, uau, era isso que eu queria ouvir. Uau, que legal. Aí, depois daquele período, 1 mês, 2 meses, ele resolveu sair de casa. Uma briga feia por causa de 1 quilo de carne. Era R$10 para comprar 1 quilo de carne. Faz tempo, não faz? Faz bastante tempo, agora está 50, 70. E nós tivemos uma briga feia e ele foi embora. E eu falei, eu passo fome, mas eu não peço mais para ele voltar. Eu sabia que se eu fosse vender limão na feira, eu conseguia dinheiro para me manter. Uau, que frase bonita essa, hein? Vai vender limão na feira que você ganha mais dinheiro do que ficar nessa relação. Ficar nessa relação. E eu saí da relação, eu sofri. Minha filha falava assim, mãe, você está sofrendo mais pelo financeiro do que pelo afetivo. pelo meu pai. Eu tenho certeza, porque foi uma fase difícil. Uhum. Eu sofri muito no financeiro. Em 2002, eu sei que como eu sempre fui uma guerreira, sempre trabalhei, só que eu não sabia que eu tinha essa águia dentro de mim, que estava lá dentro adormecida. Claro. Eu comecei a trabalhar, eu trabalhei. Antes eu trabalhava perfumes importados, mas ele me tirou tudo. Ele levou meus perfumes. E os perfumes não, né? O cheque. Ele fez, me ganhou no papo de eu vender os perfumes, vendi tudo no atacado, eu peguei meu cheque para 30 dias, ele pegou meu cheque e embolsou. Hoje seria diferente se você tirou o Pix, né? Era, então, era Pix. Tudo mudou, tudo mudou. Graças a Deus. E eu comecei a trabalhar. Eu ia vender bijuteria, saía a pé, andava a pé, pegava a cesta básica na igreja. Um padre me dava cesta básica, o outro me dava dinheiro para ir no açougue. Ele falava assim, Marlene, você não pode viver só de cesta básica. Você tem que ir na feira. É um senhorzinho que no dia que ele morreu parecia que eu estava enterrando meu pai. Uau. E eu fui subindo, e eu fui trabalhando. E eu fui buscando, com garra, eu ia ali, eu andava a pé, eu chorava, eu sorria. Foi uma mistura. E até que eu voltei a trabalhar com perfumes importados.
eu comecei a trabalhar, quem me ajudou, você lembra da loira, a Vanusa? Sim, claro. Foi a Vanusa que me ajudou. Que legal, que Ela me maravilha. emprestava o carro dela porque eu não tinha carro. Eu saía com a Amanda, filha dela. E comecei a trabalhar. Isso em janeiro, quando ela começou a me ajudar em janeiro. Quando foi em março, 27 de março, eu comprei meu carro. Que maravilha. Eu comprei vendendo Nossa, que perfumes legal que a importados. Você Vanusa vai virar deu meu. uma força, hein? Deu, Uau. deu. Lá onde ela está do outro lado, que Deus abençoe ela e que ela tenha Que muita maravilha, luz. Que maravilha. E eu comecei, comprei meu carro, voltei a vender com garra. Se eu fazia, vamos supor, um exemplo, naquela época, R$ 2.000 de perfume sem carro. Eu passei a fazer 4, 5 e eu fui me reerguendo, tive alguns tombos, mas superei. Busquei ajuda, comecei a fazer cursos de autoajuda, porque eu tinha muito ódio dele e eu não queria aquilo. Eu queria ser uma mulher livre, ser uma mulher que... Porque eu andava com as lágrimas, eu falo que as lágrimas e o sorriso andavam junto comigo. Aham. Em um determinado dia, eu me despedi das lágrimas e convidei o sorriso a caminhar comigo. Que delícia. E aí? Aí, E a partir daí, virou aí uma eu parceria. descobri que felicidade não é um sentimento, É uma escolha. é uma escolha. Total. Eu descobri sozinha nesse momento. Peraí, felicidade não é um sentimento. Porque hoje eu estou feliz, sorrindo, amanhã eu estou chorando. Então não é um sentimento. Eu tinha pena de mim, que é o pior sentimento que existe na face da Terra. É a vitimização. Você se torna vítima de você mesma. Se torna vítima de mim mesma. Eu descobri que as lágrimas vinham através da minha vitimização. Se o Robson não falasse que eu era bonita, eu começava a me vitimizar Sei. e a chorar. Que E não horror. era assim, era horrível, era um sentimento porque você sai de um relacionamento completamente destruído emocionalmente. E eu saí dali e comecei. Terapia eu já estava fazendo, comecei a fazer curso de autoajuda. Isso foi em 2002. Levei um bom tempo, porque até me equilibrar no financeiro. Fui me reerguendo, recuperando meus clientes. O financeiro foi melhorando. Eu me recuperando. O sorriso te abre muitas portas. Total, total. Eu falo que sem sorriso você não abre portas. É verdade. Aí eu comecei a descobrir que eu tinha uma águia dentro de mim. E eu tinha que dar vida a essa águia para poder permitir que ela me levasse a novos horizontes. Uhum. Foi quando eu comecei a perdoar, que ainda existia muito ódio dentro de mim. E ninguém tem uma felicidade total, ninguém tem uma superação total sem o perdão. Uhum. Eu comecei a perdoar. Comecei a buscar o perdão, porque era através do perdão que eu ia começar a me libertar. Era através do perdão que eu ia lavar a minha alma. E comecei a esquecer ele, e tocar a vida, e ser feliz. E comecei... Aí veio uma ideia de eu criar um blog, Marlene Monteiro. Marlene Monteiro, blog.com. Esqueci o endereço do blog. Aí eu comecei a escrevi errado, comecei em 2003, tinha tanto erro de português, não, mas tinha erro assim, eu não sabia escrever. Sei, e eu comecei, uhum. e tinha muito erro, mas eu comecei a escrever. E eu comecei a escrever a minha história. Uhum. E no dia 10 de março de 2013, eu postei o primeiro texto nesse blog. E comecei divulgando ali nas minhas redes sociais e as pessoas começaram a me seguir. E eu fui toda semana, todo final de semana eu postava um texto. E foi indo e as pessoas liam e começaram. Marlene, psicóloga, delegada. Marlene, transforma esse blog num livro. Ter um livro físico na mão é uma coisa. Agora, quando você precisa de ajuda, você tem que ir lá, ligar o computador, acessar o blog. Aí, em 2018, eu fui numa editora, na editora Nelpa, aqui em São Paulo, lá na Vila Mariana, e eu fui lá, conversei com o dono da editora, publiquei meu livro. No dia 7 de março de 2018, eu lancei o livro. Uhum. Depois do fim, recomeçar é preciso. Onde eu falo da minha história dentro do ciclo de violência doméstica e falo da minha superação. Que o que interessa à mulher é a superação, o empoderamento. Com certeza. Só que ali eu relatei tudo que eu tinha feito para poder me superar. O tratamento que eu fiz, meu empoderamento. Eu falo nas minhas palestras que não por ostentação, mas por superação. O dia que eu saí de uma agência de carro, com um carro zero, aquilo foi a realização de um sonho. Claro, com certeza. No dia que eu fui lá para Pernambuco, fui lá no Recife, quando eu ia no Recife, ó. Uau!
que eu fiquei uma semana em Boa Viagem, Que delícia. com uma passagem já comprada de ida e volta e dinheiro para pagar um hotel, pagar o hotel. Claro. Isso é uma superação, para quem não Com tinha nem o que certeza. comer, para quem pegava a Claro, cesta claro. básica. E eu fui me motivando, e eu fui me olhando no espelho, e eu fui me amando cada vez mais. E o que eu falo para as mulheres? Se amem, se valorize. Eu não aconselho nenhuma mulher a se separar. Destrua seu casamento. Não, eu não sei como que eu relaciono. É vítima de violência doméstica, mas eu não sei até onde ela depende dele e até onde vai a necessidade dela. Só ela sabe. Com certeza. É a gente trabalhando a autoestima dela. É a gente empoderando ela que ela vai se descobrir. Como eu me descobri. Que se eu fosse vender limão na feira, eu ia conseguir me sustentar. E foi aí que eu falei, não, eu não sou aquela mulher que ele dizia que eu era. Uma incapaz. E aonde que você deu o salto quântico? Quando é que você virou a chave completamente? Quando você falou, puxa, agora eu estou sozinha, estou criando meus filhos e eu me basto. Eu consigo ir adiante sem ele e, de repente, vou abrir a fila. Pode ser que apareçam novos pretendentes. Isso foi depois de uns 3, 4, 5 meses, porque Aham. você ainda fica no papel de vitimização. Claro, Você claro. ainda fica chorando, você ainda fica à noite dormindo. Eu me preocupava muito. Eu sou capricorniana. Capricorniana é muito materialista. Aham. Eu não posso negar isso. E eu me preocupava muito com o financeiro. Eu acordava de madrugada chorando porque eu não sabia se eu ia. Eu sofria antecipada. eu E não seus filhos nessa época tinham que idade? Meu filho tinha 18 anos, foi embora com ele. Minha filha tinha 19 anos, estudava lá no Aixa fazendo técnico de enfermagem. Aham. A primeira turma do Aixa, ela participou, ela fez lá. Ah, que hoje, legal. hoje ela está no Paraná, ela trabalha. Ela tem a família dela, tem 2 filhas lindas. Tem uma que te segue, sabia? Ah, que maravilha. Eu falei que eu tenho um amigo veterinário, ela, vá, conversa com ele para me ajudar nos meus estágios. Que legal, maravilha. Vamos conversar sobre. Ela claro. ela tá no 2º ano veterinário. 2º ano, né? Ela fez o ano passado e tá, que 2º ano. maravilha, que Eu não sei se é semestre, Aham. tá tá fazendo veterinário. E ela ama. Eu só falo para ela matar todos os sapos que encontra na frente Não dela. faz isso. Ela faz, vó, Os sapos são equilíbrio. Equilíbrio ecológico. Deixa o sapo viver. Todo mundo tem direito à vida, inclusive o sapo. Eu não gosto de sapo. Alice, mata todos os sapos, Alice. Não, vó, o sapo é equilíbrio ecológico, nós precisamos Claro, a dele. quantidade de inseto que tem. Deixa o sapo comer. Ela mais inseto. falou, ela ama muito os animais para fazer essa. Para fazer veterinária tem que amar muito. Tem que amar muito os veterinários. Então, vamos voltar? Nós Vamos lá. estávamos. Então, a gente estava falando da De virada, quando? Da chave. virada. Aí você Então. estava com um filho de 18, a menina de 19 e você estava nessa. E eu estava nessa luta, minha filha só estudando. Mas Aham. ele continuava pagando para ela. Mas chegou um dia que ele falou que não ia mais pagar. Só que ela terminou o curso dela, mesmo devendo na faculdade, na escola, ela terminou. Que legal. Ela terminou depois, muito tempo, ela acertou. Ela foi preciso passar no psicólogo. E ele levou meu filho, 18 anos. Levou carro, levou dinheiro, levou status, entendeu? Entendi. É um adolescente de 18 anos, manipulado pelo pai, porque ele cresceu sendo manipulado pelo pai, e eu fiquei com minha filha. Passamos dificuldade, mas chegou uma hora que eu falei, chega, quando eu comecei, que eu comprei meu carro, que eu comecei a trabalhar mais, comecei a ganhar dinheiro, eu passava noites em hospitais, eu vinha embora, aí uma enfermeira chegava, Marlene, doutor fulano falou para você esperar ele está num parto. Comprar perfume, né? Eu esperava. Que legal. E eu tinha dia de sair 5h30 da manhã de um hospital, delegacia. Meu Deus do céu, eu rompia a noite nas delegacias, Para vender perfume? vendendo perfume, Que legal, nas que delegacias interessante. abertas de plantão. Que interessante. Entendeu? Então a vida foi melhorando. O financeiro foi melhorando e eu fui descobrindo que essa águia que tinha dentro de mim, eu tinha que dar vida para ela. Uhum. Eu tinha que deixar as asas dela crescer, porque ela tinha sido cortada. Uhum. Eu deixei as asas crescer para depois dar o meu voo. Foi quando eu escrevi meu livro, foi quando eu lancei meu livro, que foi uma realização, foi um sonho realizado Claro. aqui na Martins Fonte. Que legal. Que Aquela delícia menina isso. que saiu lá de Pernambuco, que veio para São Paulo, que ficou dentro de um relacionamento Qual que você abusivo. Chegar um dia dela sentar na avenida, na Martins Fonte para autografar livro. Que delícia, hein? Comecei a ser convidada para televisão, comecei a ser convidada para rádio, comecei a ser convidada para dar entrevista em jornais.
Entendeu? Isso foi uma grinada na minha vida. Marlene, mudou o teu financeiro? Mudou com o meu trabalho. Nada disso me trouxe, mas me trouxe conhecimento, me trouxe uma experiência, entendeu? Novas possibilidades foram abertas, exatamente. Né? E comecei a dar palestra. Eu lembro da minha primeira palestra, foi um desastre. Cheguei numa escola, fui visitar uma diretora, Robson. E ia ter uma palestra nesse dia na escola, só que a palestrante não foi. E as crianças estavam, os adolescentes estavam naquela expectativa. E a professora, minha amiga, chegou para mim e falou, Marlene, você vai dar palestra. Eu falei, como que eu dou palestra? Eu nem montei palestra. Você está louca? Ela falou, você vai dar, ninguém conhece a tua vida. Vai lá e enrola essas crianças. Fala para essas crianças. E eu fui lá, e ela ficou do meu lado, me dando um apoio. E tanto nesse livro, eu agradeço a ela e a diretora. E ela foi me dando apoio, eu fui dando palestra, eu montei a palestra, fiz um slide, comecei a dar palestra. As primeiras palavras, as que eu falo que eu tropeçava, foi na escola dela. Ah, que legal isso. Mas veio a segunda, aí veio terceira, veio quarta, e eu comecei a me soltar na televisão, comecei a me soltar nas palestras. Os adolescentes começaram a se identificar comigo e começaram a me relatar. Que legal isso. A vida abusiva deles dentro de uma relação tóxica. Exatamente. E daí eu fiz Filhos da Violência Doméstica. Nesse livro seu novo, que seria Os Filhos da Violência Doméstica, você relata basicamente o quê? As experiências que essas crianças trouxeram para você? Ou você tem alguma coisa pessoal assim dos seus filhos? Não, dos meus filhos eu não escrevi nada, eu só escrevi relatos de jovem. Eu dei eu fiz um sarapatel dele. Tá, sei. Para ele não ficar tão pesado. Sei. Falei um pouco sobre a pandemia, comecei a imaginar, sabe aquele casalzinho de cabelos brancos, sentado no banco de uma praça, que conseguiram superar todas as rotinas de um casamento. E foi aí que eu escrevi esse livro. Isso é muito legal, porque muitas vezes, a pessoa não se identifica, ou ela acha que não. E quando ela começa a ver os relatos de outras pessoas, ela fala, isso aqui para mim tá. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, muito legal isso que você fez, né? Você transformou a sua história em um momento de superação, inspiração para muitas mulheres. Só que hoje, agora, nesse momento que a gente está vivendo, tem às vezes o inverso. A Maria da Penha é o inverso, né? Os homens às vezes estão numa situação que às vezes as mulheres são abusivas. Não chegou a bater, em algum caso até bate com a toalha molhada para não deixar a marca, né? Mas independente de quem está nessa situação do relacionamento tóxico, o que você diria para essa mulher ou para esse homem que está nessa relação doentia, tóxica? Qual que é a saída? Você tocou num assunto que poucos falam, que é sobre o homem. Eu já cheguei em delegacia e encontrar homens, chegar lá, tá ele fazendo um boletim de ocorrência, numa delegacia civil mesmo, todo machucado, todo arrebentado, porque foi a mulher que fez. E eu chegar nele e perguntar, você bateu nela? Ele falou, não, se eu tocasse nela eu ia perder a minha razão e ia matá-la. Caramba. Eu estava aqui algemado. Porque o homem tem ele é impulsivo, ele tem essa força. E já cheguei na casa de um casal, ele é policial da rota. Ele chegava em casa, tipo, 4 horas da tarde, e quando ele chegava, a mulher começava a infernizar a vida dele. Eu acho que a palavra correta é essa. Ela desequilibrava ele. Ele saía, ele tomava o banho dele, ele trocava de roupa, ele ia para a rua, para não fazer nada com ela. E eu presenciei muito isso e cheguei a falar muito com ela sobre isso, mas não mudava. Teve um dia que ele chegou, ela começou a agredir ele tomou banho, trocou de roupa e ia saindo. Ela foi atrás dele, pegou um cabo de vassoura. Caramba. Ele bateu nela, só que ela não foi atrás da Maria da Penha, não, tá? Não, né? Não, porque ele já estava na rua quando ela bateu nele com um cabo de vassoura. Ele voltou, ela ficou um mês andando com a golinha aqui e a manga aqui. Existe também a mulher possessiva. Uma vez eu estava na televisão e eu dei meu WhatsApp. E recebi muitas mensagens. Inclusive, um moço do Rio Grande do Sul me mandou uma mensagem. Você vai muito na televisão, você fala muito das mulheres, só você esquece os homens. Eu passei por um relacionamento abusivo. Minha mulher conseguiu tirar tudo que eu tinha. Hoje eu não estou na rua porque eu tenho o meu caminhão, eu moro dentro do meu caminhão. Então, existe, sim, esse tipo de mulher abusiva, esse tipo de mulher que agride o homem e muitas vezes se faz de vítima, tá? Sim, claro. Vai na delegacia, vai numa DDM, denunciar que foi o homem que fez isso, isso e isso. Tem mulheres, eu já conheci mulheres que se autoflagelam. Flagela, isso mesmo. Flagelaram para dizer que foi o homem.
E depois sim. foi descoberto que foram elas que... Claro. Entendeu? É lógico que isso também acontece no nível menor, né? Para a gente não fugir do assunto, que seria a questão das mulheres que acabam, Acaba os homens. infelizmente, a gente tem muito mais Não, feminicídio do que eu homicídio. acredito que, eu não sei a estatística, mas eu acredito que que homem, provavelmente 5%, enquanto 90% são mulheres Exatamente. vítimas de Exatamente. violência. Aham. Entendeu? Robson, a mulher... É difícil eu chegar para uma mulher vítima de violência doméstica e falar hoje, nós temos responsabilidade nesse abuso. Nós também somos responsáveis. Nenhuma mulher vai aceitar, mas Aham. depois que eu fiz toda a terapia, que eu me empoderei, eu descobri que nós temos responsabilidade, sim. Com certeza. Se eu chego para você, ai, Robson, tua camisa tá tão feia. Aham. Aí você, para me agradar, vai lá trocar a camisa. Sim. Aí você chega para mim, Marlene, sua camisa tá horrível. Aí eu, para te agradar, eu vou lá, troco minha camisa. Então, eu tô, querendo ou não, colaborando com isso. Seu batom não tá legal. E daí? Não tá legal para você, mas tá para mim. Exatamente. Entendeu? Aham. Você não anda legal. E daí? Eu ando do jeito que eu for, eu me sinto do jeito que eu quero, entendeu? Que eu via muito isso. Então, nós temos responsabilidade com isso. Mulher, se amem, se valorize. Busque recuperar a sua autoestima. Se você está dentro de um relacionamento abusivo, te recupera. Vai, tem muita terapia gratuita na cidade, onde as casas de apoio às mulheres oferecem. Busca ajuda. Você vai recuperar a sua autoestima. Eu falo muito para a mulher, entra no quarto, se olha no espelho. Alguma coisa você tem de bonito para você começar a se valorizar. Uhum. Ah, eu sou gorda. Tá, você é gorda, mas toda gordinha tem um sorriso bonito. Com certeza. Tem um rosto bonito. Valoriza teu sorriso, se olha, vê os teus olhos, vê os teus dentes. Não gostei do meu olhar, não gostei dos meus dentes, não gosto do meu rosto. Olha a tua mão. Olha o teu pé, algo bonito que chame a atenção tem você para você começar a... Não, eu tenho uma mão bonita, peraí, eu tenho... Aí depois você vai descobrir que você tem um sorriso bonito, tem um cabelo bonito. Só porque você é gordinha, quer emagrecer? Faz um regime, faz caminhada, vai para academia. Recupera aquela mulher que você deixou no passado. Porque todas nós, dentro de um ciclo de violência, adormecemos aquela mulher lá no passado. Uhum. Uma menina que sorria, uma menina que era feliz, uma menina que casou na expectativa de ser feliz. E eu acredito, Robson, que esses homens, eles são doentes também, sabia? Sim, com Eu certeza. participei de um evento na Câmara Municipal de Santo André e tinha uma ONG lá que era... E agora, José? Teve 2 homens que deram palestra lá. E um falou assim, eu destruí o meu primeiro casamento porque eu não sabia. Ele vinha de uma cultura de... Claro. Entendeu? Repetindo o que ele via dentro de casa. Ele falou, hoje eu me casei com outra mulher, sou casado. Hoje eu sei valorizar uma mulher. Hoje eu sei o que é um relacionamento. Hoje eu sei o que é uma família. E você vê um homem abusivo lá no passado falar isso... Maravilha. É maravilha, não Muito, é? muito É um bonito sinal de isso aí. recuperação. Então, naquele momento, eu percebi que os homens, muitas vezes, fazem isso. É cultura. É cultura. É Muitos cultura. deles não aprenderam em casa. Eles viram os pais maltratando as mães, às vezes o cunhado maltratando as irmãs. Ele fala, isso é natural. É natural. É assim que os homens têm que se comportar, né? Mas eu sempre falo, e eu falo no meu primeiro livro, eu nunca vi, eu nasci numa família simples, lá em Pernambuco, lá naquelas quebradinhas, 240 quilômetros do Recife, mas eu nunca vi meu pai brigando com a minha mãe, nem minha mãe com meu pai. Não estou dizendo que eles são santos, eram Claro, santos. claro, claro. Eles deveriam ter as desavenças Sim, deles, não havia mas respeito, respeitava. Né? Hoje não existe. É. Não respeitava os filhos. Hoje as agressões são na frente dos filhos, não importa a idade dos filhos. Isso é triste. Então, a mulher tem que buscar, Robson. A mulher, ela é, querendo ou não, minha mãe sempre falou que a mulher tem um poder. E é verdade. A mulher tem um poder sobre o homem. Ela pode fazer a cabeça dele. Ela pode inverter a situação. Então, nós já estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista. Olha como passa rápido. Passa super, rápido, né? Então, olhando naquela câmera ali, passa um recado para essas mulheres ou para as pessoas que estão vivenciando um relacionamento tóxico. Eu sempre falo para elas, busque ajuda, se ame, se respeite, resgata a sua autoestima. Porque quando a gente não tem autoestima, qualquer um pode pisar na gente. Que a gente deixa. Uau, é isso aí. Eu não tenho autoestima,
É isso aí, gente. Obrigado por tudo. A gente se vê na próxima quinta-feira. Um beijo. Beijão Tchau. pra vocês. Tchau, tchau.